Bom, gente, como vocês sabem, o ano de 2020 marca os 150 anos do final da Guerra do Paraguai, que no Brasil é conhecido como Guerra do Paraguai, mas em outros países, como por exemplo no Paraguai, é conhecido como a Grande Guerra ou a Guerra da Tríplice Aliança. Essa guerra, que foi o maior conflito militar, a maior guerra da América do Sul, terminou em 1º de março de 1870 com a execução do Francisco Solano Lopes, o então presidente ditador do Paraguai, que foi executado na Batalha de Cerro Corá, que na verdade não foi uma batalha de fato, como nós conhecemos, mas foi morto em Cerro Corá, em 1º de março de 1870. Essa guerra, como eu disse, foi um conflito gigantesco na América do Sul, o maior conflito da história da América do Sul, ocasionou a morte de centenas de milhares de pessoas. Apresentando os números bem baixos, calcula-se ou estima-se que o Paraguai sofreu em torno de 200 a 300 mil mortos, entre soldados que lutaram nas batalhas, mas também ocasionado pela fome e por doenças, atingindo a sua população também no período de guerra. E entre os brasileiros houve 50 mil mortos também, soldados mortos, 50 mil, entre aqueles que morreram em consequência das batalhas, mas também de fome e muito de doença, desinteria, malária, cólera, entre outras coisas. E entre os argentinos, as mortes rondou em torno de 200 mil mortos. Ou seja, foi um conflito profundamente sangrento, vamos dizer assim. Lembrando que a guerra ela durou de 1864, de meados de 1864, até 1º de março de 1870. Eu acho que o interessante do vídeo de hoje é a gente não fazer um debate sobre a própria guerra em si, mas apresentar um debate sobre a historiografia desta guerra, desse conflito. Ou seja, quais foram as diferentes interpretações que ao longo desses 150 anos se fizeram sobre este conflito sul-americano. Quais foram as formas e quais foram os trabalhos, as interpretações, as pesquisas que foram realizadas sobre a Guerra do Paraguai, principalmente as suas interpretações. Então, para isso, seria interessante a gente apresentar quais foram essas principais correntes. E é interessante apontar que, de certa forma, ao longo desses 150 anos, houve 3 grandes correntes na historiografia brasileira. Eu não vou citar aqui, eu não vou fazer uma análise da historiografia argentina, da historiografia paraguaia, porque eu não tenho cabedal para isso. Aliás, nem mesmo para a historiografia brasileira eu sou a melhor pessoa indicada para poder falar. Vocês, alunos, estudantes de história na graduação, conversem com seus professores de Brasil Império para poder aprofundar mais esse debate historiográfico. Eu vou trazer aqui alguns subsídios só para a gente debater e relembrar essa data, né? Mas eu não vou adentrar profundamente na historiografia argentina e paraguaia, porque eu não tenho um profundo conhecimento em relação a isso, apesar que eu vou citar uma coisa ou outra sobre alguns autores e algumas formas de interpretação. Mas vamos dedicar um pouquinho à historiografia brasileira. E no caso dessa historiografia brasileira, a gente costuma dividir a historiografia em 3 fases, ou 3 grandes correntes, né? Que a gente fala que é a historiografia tradicional, é o que durou mais tempo, que se inicia logo no final do século XIX. Nós temos a historiografia revisionista, que vai se desenvolver principalmente ali entre meados da década de 60, na década de 70, e vai durar até a década de 80 e vai influenciar também alguns trabalhos na década de 90. E por último nós temos a historiografia moderna, mas que também esse termo está em disputa e em debate pelos historiadores atuais. Então são essas 3 correntes historiográficas, vamos dizer assim, em torno da Guerra do Paraguai, ou da Guerra da Tríplice Aliança. Mas dentro dessas correntes, ou dentro dessas
fases, a gente vê também alguns trabalhos diferentes, algumas diferentes interpretações que coincidem no tempo, no período no qual correspondem essas fases. Bom, vamos lá, vamos ser mais diretos. Volto dizendo, a gente não vai falar da Guerra do Paraguai em si, mas sim da historiografia. Nessa primeira historiografia, que nós chamamos de tradicional, antes de falar das historiografias em si, é importante compreender que a própria interpretação, nesse caso, a própria historiografia, muitas vezes é influenciada pelo contexto histórico no qual ela surge, no qual ela se desenvolve. A gente vai ver muito bem nessas três fases, porque o historiador, o pesquisador, ele não está alheio, ou a sua pesquisa ela não está alheia às condições dadas pelo contexto histórico. E a gente, quando formos analisar as três correntes historiográficas, ou as três fases da historiografia brasileira, a gente vai ver essas influências do contexto histórico. É o que, por exemplo, vai acontecer na historiografia tradicional. Por que historiografia tradicional? Vamos lá, vamos por partes. Devemos lembrar que durante o conflito, e logo após o fim do conflito, mesmo no Brasil, havia críticas em relação ao porquê da guerra e à condução da guerra. Lembrando que até meados da década de 60, o Brasil era governado, principalmente tinha a hegemonia ou o controle político do Partido Conservador. Porém, no início da década de 60, nós temos a vitória do Partido Liberal. Então, o Partido Conservador vai se colocar na oposição ao Partido Liberal que iniciou e conduziu a guerra. Por isso que já no período da guerra já vai haver uma crítica de pensadores, de formadores de opinião, de políticos, de jornalistas, muito ligados ao Partido Conservador, que vão fazer uma crítica à guerra e à condução da guerra. Porém, logo em seguida, a gente vai perceber que o exército brasileiro ele vai emergir da Guerra do Paraguai como uma instituição forte, como uma instituição de presença no cenário político brasileiro. Lembrando que antes da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro era, vamos dizer assim, politicamente menosprezado e negligenciado, vamos dizer assim. Antes do início da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro tinha em torno de 15 a 17 mil homens em todo o território brasileiro. Lógico que concentrado mais no sul, mas de 15 a 17 mil homens, enquanto o exército paraguaio estima-se que tinha no início do conflito por volta de 60, 65, até mesmo 70 mil homens. Então, assim, a gente pode ter mais ou menos uma ideia. Mas depois da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro saiu fortalecido, enquanto instituição e politicamente. E a gente vai ver que nessa fase, até a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro vai começar a construir muito da sua identidade. E vai exaltar a guerra. Vai exaltar a participação brasileira na guerra. Mesmo o exército brasileiro, mesmo com a proclamação da República, e muitos republicanos positivistas terem uma visão crítica da guerra, inclusive para condenar a monarquia, o exército brasileiro, que vai ser a principal instituição política, vamos dizer assim, do início da República, nos primeiros anos da República, vai começar a construir uma visão ufanista da participação brasileira da Guerra do Paraguai. Ou seja, vai exaltar a participação do Exército e vai começar a construir os mitos em torno dos personagens dito como heróicos da Guerra do Paraguai, como, por exemplo, o General Osório, Duque de Caxias, Almirante Tamandaré, entre outros. Muito da mística do Exército brasileiro é construída a partir desses elementos ufanistas da Guerra do Paraguai. Ao mesmo tempo, para justificar a participação brasileira na Guerra do Paraguai e a presença do Exército brasileiro, o ufanismo do Exército brasileiro, essa historiografia que se desenvolve nesse período vai apontar o grande responsável da guerra sendo o Solano Lopes, que nesse período vai ser apontado como um ditador, como um sanguinário, como um megalomaníaco, como um Napoleão dos trópicos, que dentro da sua visão de querer expandir cada vez mais o território paraguaio, vai começar a desequilibrar as relações políticas, geopolíticas ali da região do Prata e vai desejar tomar terras
de países vizinhos como da Argentina, do Uruguai, do próprio Brasil, e construir aquilo que ele chama de Paraguai Maior, ou seja, o Grande Paraguai, com acesso inclusive ao mar. Como vocês sabem, o Paraguai, até hoje, ele é um país que não tem em seu território acesso ao mar. Ele é um país adentro da América do Sul. O acesso ao mar se dá pelos rios, principalmente da Bacia do Prata. Então, essa historiografia, ela vai trabalhar muito em cima disso, em torno desse tom ufanista e condenatório do Solano Lopes. Na Argentina, por exemplo, nesse mesmo período, vai surgir uma oposição crítica em relação à Guerra do Paraguai. Inclusive, alguns historiadores no final do século XIX, como Juan Batista Alberdi, vai apontar o Brasil como responsável pela guerra. Ou seja, o Império Brasileiro, nesse afã de querer intervir na região do Prata, vai provocar o início da guerra. No caso do Paraguai em si, logo ao final da guerra, nos anos posteriores, logo posteriores à guerra, também vai se construir uma ideia de que a Guerra do Paraguai ela foi ocasionada pelo megalomaníaco idiota, vamos dizer assim, irresponsável do Francisco Solano Lopes. Tanto que vai se condenar a figura do Solano Lopes nesse período. Porém, na virada do século XIX para o século XX, nos primeiros anos, até mesmo nas primeiras décadas do século XX, isso vai começar a se reverter. Por quê? Principalmente a partir de 1920, 1930. Por quê? Como vocês sabem, a própria historiografia paraguaia sobre o surgimento de seu país, ele até então não reforçava, por exemplo, a ideia de uma identidade nacional, do surgimento de um país, não elencava, por exemplo, os grandes mitos do passado. Então, inclusive, havia uma visão muito negativa do passado, principalmente dos caudilhos, vamos dizer assim, que dominavam o Paraguai desde a sua independência, em 1811, e tanto Francia como Carlos Antônio Lopes e depois Francisco Solano Lopes. Então havia uma visão negativa e isso prejudicava muito a construção da chamada identidade nacional paraguaia. Porém, a partir dos anos 20, dos anos 30 do século 20, começou a surgir uma nova interpretação, principalmente a partir do historiador Juan Emílio Oleari, que vai começar a trazer novas interpretações em torno, inclusive, da visão em torno do Francisco Solano Lopes. É nesse momento que a gente vai ver a historiografia paraguaia restaurar a imagem de Lopes, ou seja, tendo uma visão positiva ou lopista, vamos dizer assim, de Solano Lopes, falando da ideia de Solano, que era um cara visionário, que queria desenvolver e levar ao progresso o Paraguai, mas que enfrentou vamos dizer assim, a maléfica política de países como da Argentina, do Brasil e do Uruguai, que não permitiram o crescimento do grande Paraguai sonhado por Lopes. Não é à toa que a partir desse período a gente vai ver a criação de várias estátuas no Paraguai, e depois as ditaduras que vão ocorrer no Paraguai nos anos 30, nos anos 50, vão exaltar muito essa figura de Francisco Solano Lopes e colocando a culpa da guerra por parte da Argentina e do Brasil. Então, mais ou menos isso a ideia que se tinha até mais ou menos a década de 50, a década de 60, tanto no Brasil, ou seja, uma visão ufanista da participação do exército brasileiro na guerra, com a construção dos seus mitos, e a culpabilidade da megalomania do Francisco Solano Lopes em relação à guerra, como culpada, esse desejo de Lopes de expandir e ocupar territórios dos países vizinhos como grande elemento, fator que levou à Guerra do Paraguai. Porém, na década de 50, começou a surgir uma nova interpretação da Guerra do Paraguai, e nem foi no Brasil, foi na Argentina. Na Argentina, no final da década de 50 e na década de 60, começou a surgir muito influenciado pela teoria da dependência,
E também influenciar, olha só a questão do contexto histórico, né? Muito influenciado pelo clima da Guerra Fria e também pelo crescimento da presença de historiadores de matrizes do materialismo histórico dialético, porém, no uso equivocado de algumas premissas do materialismo histórico dialético e muito mais influenciados pela teoria teoria da dependência, vamos dizer assim, né, que vai ser muito forte, vão trazer uma nova interpretação do que foi na Guerra do Paraguai. No Brasil, essa influência vai ser muito forte a partir de alguns trabalhos ao final da década de 60, em 1966, 1967, 1968, e que vai durar mais ou menos até o final da década de 80 no Brasil. E qual que é essa historiografia? É o que nós chamamos de historiografia revisionista, né? Revisionista no sentido de estar revisando aquela interpretação que existia até então. E o que se baseia essa teoria revisionista? Essa teoria, ou essa historiografia, ou essa interpretação aponta de que, na verdade, a Guerra do Paraguai ela foi provocada não pelo expansionismo paraguaio de Solano Lopes, mas pelos países, pela Argentina e pelo Brasil, muito influenciado pelo imperialismo inglês. Ou seja, o imperialismo inglês, que era a força hegemônica imperialista no século XIX, que desejava fazer o controle econômico, comercial e industrial, principalmente da América Latina, não desejava o Paraguai se desenvolver economicamente. Por quê? Porque segundo essa historiografia, segundo os historiadores dessa corrente, eles interpretavam que o Paraguai, desde Francia, passando por Carlos Antônio Lopes, era um Paraguai que estava se desenvolvendo de forma autônoma, de forma independente, que estava crescendo economicamente, estava desenvolvendo a sua indústria de base, estava coletivizando as terras, estava desenvolvendo economicamente e, interessante, socialmente o país, de uma forma de não criar grandes desigualdades sociais, de libertar os escravos, de não haver, por exemplo, as grandes diferenças sociais de outros países, e por parte de um Estado forte, tanto com Francia e principalmente com Carlos Antônio Lopes, houve um rápido desenvolvimento econômico e industrial do Paraguai. E que, por causa disso, o Paraguai precisava também adentrar na geopolítica ou da economia globalizada que estava se iniciando naquele momento, e o comércio internacional era importante. E, sabendo disso, o imperialismo inglês, a Grã-Bretanha, não querendo um país forte economicamente na América Latina, usou de jogatinas, vamos dizer assim, para colocar ou jogar tanto o Império Brasileiro quanto a República Argentina contra o Paraguai, tanto pelo controle dos rios da Prata, da região platina, como militarmente mesmo contra o Paraguai para destruir esse exemplo de desenvolvimento autônomo. Então, em outras palavras, o Paraguai seria a grande vítima do imperialismo inglês e dos subimperialismos representados principalmente pelo Império Brasileiro na região. Alguns autores, por exemplo, o Leon Pommer, que apesar de não ser historiador, ele escreveu um livro importante nesse período, no qual ele aponta, faz os primeiros apontamentos no Brasil sobre essa interpretação. O Paraguai vítima, o imperialismo inglês como o grande maldoso dessa história, e o Império Brasileiro e a República Argentina como os grandes, vamos dizer assim, instrumentos maléficos dessa ganância do imperialismo inglês. Outro autor que vai ficar muito famoso, que vai escrever um livro famoso nos anos 80, vai ser o Júlio José Schevenato. Esse historiador, ele vai corroborar essa teoria, vai apontar alguns elementos, alguns fatores, alguns documentos, e vai interpretar a Guerra do Paraguai sobre esse formato. O livro famoso dele vai ser o Genocídio Americano, que durante um bom tempo no Brasil vai influenciar a interpretação sobre a Guerra do Paraguai. Inclusive, eu sou de uma geração no qual eu li o Genocídio Americano, eu tenho até aqui na minha biblioteca o Genocídio Americano, e muitos livros didáticos, a partir da década de 90, na década de 90,
foram influenciados por essa análise do Chiavenato. Mas também a gente vê muito isso, interferência ou a influência, vamos dizer assim, do contexto histórico no qual essa teoria ou essa historiografia ela foi construída. Lembramos da Guerra Fria, no qual o mundo vivia, e o Brasil também, né, dentro desse cenário. A ditadura civil-militar brasileira que existia no país, que foi imposta pelo golpe de 64, que durou até mais ou menos 85, 1988. E dentro disso havia uma resistência ao que eles chamavam de imperialismo americano, né, na época, baseado inclusive na teoria da dependência, que países pobres eles são mantidos pobres para alimentar, ou mantidos dependentes para alimentar essa divisão internacional do trabalho e da riqueza, né, por parte dos países centrais do capitalismo. Então, sobre essa influência da teoria da dependência, interpreta-se que o Paraguai como a grande vítima desse imperialismo inglês do século XIX e do subimperialismo representado pelo Império Brasileiro. Bom, essa é a segunda corrente historiográfica. Porém, a partir da década de 80, já vai começar a surgir algumas críticas a esta interpretação revisionista. E essa corrente ela vai se desenvolver muito nos anos 90 e nos anos 2000, e vai durar até hoje. É o que nós chamamos de historiografia moderna. Porém, esse termo ainda está em debate. Por exemplo, a partir de 1986, com o Muniz Bandeira, apesar de o Muniz Bandeira não estudar especificamente a Guerra do Paraguai, mas as relações políticas no Mercosul, os países ali da região junto com o Brasil, ele vai apontar, por exemplo, que não, na verdade não era bem isso, que a guerra não foi ocasionada sob a influência do imperialismo inglês. Além disso, qual que é o contexto desse período, né, que vai permitir o surgimento dessa nova corrente? Vamos observar, na América Latina, a partir dos anos 80, a gente vai ver um processo de redemocratização, ou seja, chega ao fim muito das ditaduras, ou está em processo final, de muitas ditaduras na América do Sul, por exemplo, no Paraguai, na Argentina e no próprio Brasil. O que isso significa? E o fim da Guerra Fria também, né? O que isso significa? Que o fim das ditaduras na América Latina permitiu que muitos historiadores pudessem adentrar nos arquivos e ter acesso a documentos que antes não estavam acessíveis, ou, vamos dizer assim, ocultados. E agora, com esses novos documentos, permite uma nova interpretação, à luz desses documentos, dessas fontes primárias, sobre a Guerra do Paraguai. E essas pesquisas apontam principalmente que os motivos para a Guerra do Paraguai, principalmente para o início da Guerra do Paraguai, não é nem a megalomania de Solano Lopes, como defendido pela historiografia tradicional, nem pela influência do imperialismo inglês, como é defendido pela historiografia revisionista. Mas, na verdade, a Guerra do Paraguai ela faz parte de um contexto histórico muito maior, que é influenciado principalmente pelo processo de ocupação europeu, o processo de colonização, que remonta desde o século XVI, que é reforçado nas disputas de fronteira entre a coroa espanhola e portuguesa no século XVIII, e principalmente pela formação dos Estados Nacionais a partir do processo de independência no início do século XIX. Ou seja, o processo de formação dos Estados Nacionais na região ali do Cone Sul, vamos dizer assim, influenciou muito as disputas que vão ocorrer ali na região. As disputas de fronteira, as disputas pelo controle dos rios, ou seja, é o processo de formação desses Estados nacionais. Por exemplo, a Argentina. A Argentina vai ter seu processo de independência da coroa espanhola entre 1810 e 1816.
e vai só concluir a formação do seu Estado Nacional, como nós conhecemos hoje, a Argentina de hoje, em 1862, ou seja, é um processo longo. A mesma coisa o Paraguai. O Paraguai vai declarar a sua independência do Vice-Reinato do Prata em 1811, mas ele só vai ser reconhecido como um país à parte em 1842. O próprio Uruguai, que fez parte do Vice-Reinato do Prata, da coroa espanhola, e que depois, em 1810, vai ser invadido em 1815 vai ser invadido pelo Império Brasileiro, vai se transformar numa província brasileira, a província Cisplatina. Depois, já no período monárquico brasileiro, nos primeiros anos, vai ter uma guerra, a chamada Guerra da Cisplatina, no qual a região vai se tornar independente e até vai atravessar a década de 30, 40, 50, em intensos conflitos locais, que nós chamamos de conflitos do Prata, ou guerras do Prata, nas décadas de 1850 e 1860, e que vai, inclusive, o Brasil vai envolver nesses conflitos. Por exemplo, as guerras contra Uribe e Rosas, na Argentina e no Uruguai, e depois os conflitos contra o governo Colorado no Uruguai, na década de 60, né? No qual vai sofrer influência do governo argentino, Dmitry, o presidente da Argentina, o presidente general no Uruguai, e interferência do Brasil também, né, nesse período, para poder colocar no poder um governo favorável aos interesses brasileiros e argentinos no Uruguai, em 1864, ou seja, uma série de conflitos fronteiriços, conflitos de interesses políticos, geopolítica, ou inseridos no contexto de formação dos Estados nacionais da região do Prata, lê-se principalmente Argentina, Uruguai, Paraguai e as fronteiras do Império Brasileiro, é que vão levar ao início da Guerra do Paraguai. Lembrando também que quando começou a Guerra do Paraguai, em entre agosto, setembro e outubro de 1864, com o aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda, que navegava pelos rios da região para alcançar o Mato Grosso, aprisionamento por parte do exército paraguaio e a invasão do Mato Grosso pelo exército paraguaio, o que se debatia vamos dizer assim, na opinião pública, vamos dizer assim, nas ruas do Rio de Janeiro, naquela época, não era o Paraguai, era os conflitos que estavam ocorrendo no Uruguai. Era a intervenção da Marinha Brasileira e de uma unidade do Exército Brasileiro, junto com o Exército Argentino, no Uruguai, para colocar no poder Venâncio Flores, do Partido Blanco, favorável aos interesses tanto comerciais argentinos como interesses dos estancieiros gaúchos ou estancieiros brasileiros do Rio Grande do Sul. Ou seja, assim, é muito interessante que era um contexto muito mais local ou regional, né, sul-americano, do que a questão megalomaníaca do Solano ou a questão do imperialismo inglês ou a interferência do imperialismo inglês. E olha só que interessante, quando começou a Guerra do Paraguai, o Brasil tinha relações rompidas com a Inglaterra, com a questão Christie. Eu peço até que vocês pesquisem sobre a questão Christie, mas o Brasil nem tinha relações diplomáticas efetivas com a Inglaterra, devido a um conflito da questão Christie que o Brasil e a Inglaterra tiveram pouco tempo antes. Então, não havia. As relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra só foram restauradas durante o conflito devido vamos dizer assim, a busca do Brasil pelo financiamento da guerra, porque guerra, principalmente uma guerra de longo conflito, precisa de dinheiro, precisa de financiamento, e os bancos ingleses acabaram sendo buscados pelo Império Brasileiro. Agora, é interessante, por que eu falei que até mesmo o termo usado para identificar essa historiografia, a historiografia moderna, ela é questionável. Porque, por exemplo, os grandes nomes dessa historiografia, por exemplo, eu falei para vocês que o Moniz Bandeira iniciou esse debate, mas também lá em 1990 foi publicado um livro muito importante do Ricardo Salles, não o Ricardo Salles, o desministro do Meio Ambiente agora, né, mas o Ricardo Henrique Salles, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
fez um trabalho muito interessante que foi publicado em 1990, que apresenta essa visão à luz dessas novas fontes primárias, esses novos documentos descobertos. E o mais famoso deles é o Francisco Doratiotto, da Universidade de Brasília também, que vai pesquisar ao longo da década de 90, a partir desses novos documentos, vai trazer essa nova interpretação, e em 2002 vai publicar o que eu considero um dos livros mais famosos, eu não diria o melhor, mas dos mais famosos e completos até então sobre a Guerra do Paraguai, que é o Maldita Guerra de 2002, que agora vai ser relançado, agora em 2020, uma nova edição em e-book, o próprio Doratiotto vai lançar. Então esses são os grandes nomes dessa historiografia moderna. Porém, existe um outro historiador ítalo-brasileiro, que é o Mário Maestri, que faz uma crítica a essa historiografia moderna, né? Ele não gosta de chamar de historiografia moderna. O Mário Maestri chama de historiografia restauradora, porque, segundo ele, essa historiografia, esses autores, as suas pesquisas, fazem retomam aquela visão, vamos dizer assim, da historiografia tradicional existente no Brasil até a década de 60, até a década de 70, que inclusive faz elogios, segundo o Mário Maestri, faz elogios ao Exército Brasileiro, faz elogios aos grandes mitos heróicos, Duque de Caxias, General Osório, Almirante Tamandaré, entre outros. Porém, segundo o próprio Francisco Doratiotto, em entrevistas, há um respeito à crítica do Mário Maestri, mas ele não concorda, que não há uma restauração dessa historiografia tradicional, mas que há uma nova interpretação a partir dos documentos, que não dá para ser contra os documentos, contra a realidade apontada pelos documentos. Bom, dentro disso, é importante também destacar, na atualidade, muitas pesquisas, como por exemplo em outros países, tanto na Argentina quanto no Paraguai. E no Paraguai é interessante a gente lembrar, porque o Paraguai foi assim, o outro lado do conflito, que também tem uma interpretação e uma historiografia, tem historiadores que pesquisam. Hoje em dia, não é o único, eu acho que também não é assim, o melhor, mas o mais famoso é o jornalista e historiador Guido Alcalá, que traz muitos trabalhos e pesquisas em torno dessa temática. Além disso, gente, a historiografia moderna ela permite novas interpretações, não apenas novas interpretações, mas também trazer à luz do momento, à luz dos nossos olhos, das nossas pesquisas, outras questões importantes para serem analisadas em torno da guerra. Por exemplo, como é que foi a participação das mulheres na guerra? Não no sentido do conflito militar apenas assim, mas quais as consequências da guerra para as mulheres, tanto no Paraguai quanto até mesmo no Brasil. Por exemplo, nesse campo, na questão das mulheres na guerra do Paraguai, cabe destacar os trabalhos da Maria Teresa Garritama Dourado, que vai estudar, por exemplo, a participação de mulheres tanto no Brasil quanto no Paraguai. Outra questão muito importante para a gente apontar, que é interessante analisar, que as novas as pesquisas apontam, por exemplo, é a questão do negro. O próprio Ricardo Salles tem alguns trabalhos que apontam a participação negra na Guerra do Paraguai. Não só ele, o André Amaral de Toral também traz algumas pesquisas em torno dessa participação negra. Tanto a participação de escravos que foram libertados para lutarem na guerra, né? Inclusive há uma denúncia, né, de que muitos membros da elite branca brasileira não foram à guerra, porque foram substituídos por escravos libertos, como também a participação de negros livres, negros que não eram escravos, que se voluntariaram no início da guerra, como por exemplo os Zuavos da Bahia. É uma análise interessante. Outro ponto importante são as pesquisas, inclusive feitas pelo próprio Guido Alcalá, sobre a questão indígena, sobre a participação indígena na Guerra do Paraguai. Lembrando que a sociedade paraguaia, ela, principalmente naquela época, era muito influenciada pela sua população indígena. A população indígena é muito grande no Paraguai até hoje. Não é à toa que uma das línguas usadas pela população paraguaia até hoje é o Guarani.
Então, na época, já também havia uma participação e houve a participação de comunidades indígenas na Guerra do Paraguai. Então, Guido Alcalá retraz para a gente, traz à luz a participação indígena, tanto do lado do Paraguai quanto do lado do Brasil também. Olha só que interessante, sobre a participação indígena. Então, vale a pena conferir alguns desses trabalhos. De certa forma, é isso, mas o mais importante é a gente aproveitar esses 150 anos da guerra para retomar esse debate, tanto da história da Guerra do Paraguai, como da historiografia em torno do conflito, e apontar também a necessidade do debate cotidiano, da crítica, das contradições, para a gente conseguir cada vez mais avançar com as pesquisas e chegar à compreensão da realidade histórica.